Bem, gente, estamos aqui para falar sobre a parte do potássio, mais uma tabela que eu criei para vocês passar para o seu cliente para ele poder fazer um mural, que são informações importantes que ele vai poder estar montando as suas refeições, né? Os cardápios. Porque assim, é um pouco mais difícil a gente montar cardápio para as pessoas. Por quê? Porque tem a questão dos acessos das frutas, das verduras, dos legumes. Porque não adianta você colocar ali para o paciente comer chuchu, se às vezes não é época de chuchu. Eu estou dando só um exemplo, entendeu? Então, eu acho que é importante o cliente ele ter a tabela. Aqui mostra que você já tem esses materiais, mostra a quantidade de potássio que cada verdura, frutas e legumes tem. A gente sabe que o verde tem baixo potássio, o amarelo tem um teor médio e o vermelho tem um teor maior de potássio. E aqui ele já consegue montar o seu cardápio, né? Tendo 3 refeições ao dia, dando aqueles intervalos de 5 minutos, de 5 em 5 horas. Então, aqui tem também outras informações, né? Aqui fala melão, é uma fatia, frutas secas, kiwi, né? Uma unidade, né? Então, eles são mais, tem que estar mais equilibrando a quantidade do alimento. Então, aqui é só lembrete, paciente não deve consumir carambola, pois possui substância tóxica ao rim. Aqui também são informações como controlar a quantidade de líquido que eu posso beber. Tem pessoas que assim, sentem mais sede do que outras, né? Aqui é alimentos com médio teor de potássio. Quando o alimento é médio, você vai consumir vai consumir até 4 porções por semana, certo? Então, aqui vem falando a quantidade que a pessoa pode utilizar, né, do alimento, né? Então, aqui um exemplo: meia xícara de couve. Então, vamos dizer, porções. Vocês receberam um material falando sobre porções, né? Fruta é uma porção, que é uma mão. A caso dos vegetais, é 2 mãos juntas. Só que aqui, no caso de uma pessoa que faz hemodiálise, ele vai colocar essas porções mais vários alimentos dentro dessas porções, né? Ele não vai usar, por exemplo, uma goiaba. No caso da goiaba, aqui diz uma unidade, então ele pode usar uma unidade de goiaba. No caso do abacaxi, ele só pode usar uma rodela de abacaxi, ele não vai caber em uma porção. Possa ser até que cabe, né? Tamanho no caso, se for mexer com uma porção, você colocar a rodela em cima da mão, automaticamente realmente é uma porção. Maçã, uma unidade também. Aí vai o quê? Uma porção, que é uma mão. No caso dos legumes, quando você for mexer com porções, que é 2 mãos, automaticamente você vai colocar alimentos diferentes, não é só um tipo de alimento. Então, vamos dizer aqui, o paciente ele vai comer, aqui na verdade já tem a quantidade, né? Então, ele vai comer 4 colheres de sopa, por exemplo, de chuchu. Então, vamos dizer que ele quer comer, né? 4 colheres de sopa de chuchu. Ele vai comer. Aí tem a cenoura, que é uma unidade, a pessoa pode ralar a cenoura, né? E vamos dizer, ele vai querer chuchu, cenoura e um exemplo, couve-flor, né? Aqui fala de meia xícara, que ele pode comer a meia xícara, né? Então ele vai juntar uns 3 tipos de verdura ou de legumes e fazer essa porção com a mão aberta. É mais ou menos dessa forma, né? Para fazer fechar essas porções, né, de alimentos. Então, aqui, porções com teor menor, né, baixo teor, ele pode consumir até 2 porções por dia. No caso da quantidade aqui com médio, né, o teor médio do potássio, ele só pode consumir até 4 porções por semana. Então, tem durante 7 dias, ele pode estar distribuindo esses alimentos durante 7 dias, né? Então, vamos dizer que 4 vezes na semana ele pode comer esses alimentos com teor médio, né? E tem que estar analisando como é que está o potássio do paciente, ou até o fósforo, no caso de quando monta uma receita, né? Alimentos com baixo teor de potássio,
né? Que aqui é as frutas, aqui dá para montar, um exemplo, uma parte aqui é de frutas, outra parte são de legumes, que dá para ele montar os pratos na hora, né? Ele tendo isso aqui em mãos. Aqui, no caso, se o intestino ficar preso, o que deve fazer, né? Se der diarreia, o que deve fazer, o que se deve evitar, né? Quando está com diarreia. Então, isso aqui é uma tabela que você pode ensinar o cliente a fazer. Ele pode montar, né, um mural onde vai colocar essas informações, né? Isso aí principalmente é início, quando a pessoa não tem muita ideia, né? Quais são os alimentos que têm potássio, que têm fósforo, isso vai nortear, porque ele vai estar com aquela tabela em mãos, certo? Então, essas tabelas, esse mural, ele pode ser feito para qualquer patologia, certo? Eu vou fazer uma tabela para diabético e vou fazer uma aula que explicando a mesma coisa que, né, o cliente vai estar utilizando de acordo com a necessidade dele. Então, qualquer dúvida,